Em uma das regiões mais remotas do planeta, existe uma terra onde as montanhas parecem não ter fim. Os rios atravessam florestas intermináveis e o inverno pode transformar completamente a paisagem. Este é o Alasca, um território moldado pelo frio, pelo vento e pelas águas geladas do norte. Aqui, a natureza ainda ocupa enormes espaços, longe das cidades e das estradas. Durante milhares de anos, animais selvagens aprenderam a sobreviver neste ambiente extremo, e alguns deles se tornaram símbolos dessa imensidão. No Alasca, cada estação traz uma mudança. Quando o inverno finalmente recua, a neve começa a desaparecer das margens dos rios. A luz do dia permanece por mais tempo no horizonte, e uma nova explosão de vida começa. Nos rios, um dos acontecimentos mais impressionantes da natureza se aproxima. Os salmões retornam. Depois de passar anos no oceano, esses peixes encontram novamente os rios onde nasceram. Eles avançam contra a correnteza, atravessando águas rasas e corredeiras, seguindo um caminho que parece impossível. Para muitos deles, esta será a última viagem, mas sua morte representa o começo de uma nova vida. Os salmões alimentam águias, lobos, aves e principalmente os grandes ursos que vivem próximos aos rios. Entre eles está o urso pardo, grande, poderoso e perfeitamente adaptado ao ambiente. Ele passa boa parte do verão aproveitando a abundância oferecida pelos rios. Quando os salmões chegam, os ursos esperam. Alguns entram na água, observam cuidadosamente cada movimento. Outros permanecem nas margens, aguardando o momento certo. Para um animal que precisa sobreviver ao longo e rigoroso inverno do Alasca, cada refeição é importante. Durante o verão, o urso pode passar horas se alimentando. Ele precisa acumular energia suficiente para enfrentar os meses em que a paisagem ficará coberta pela neve. E enquanto os ursos pescam nos rios, outro animal observa tudo do alto: a águia careca. Ela pode ser encontrada próxima aos rios, lagos e costa do Alasca, aproveitando os mesmos recursos que sustentam tantos outros animais. Quando abre suas enormes asas e se deixa levar pelo vento, parece desaparecer dentre a imensidão. Mas talvez nenhum animal representa melhor a escala das florestas do Alasca do que o alce. Gigantesco, silencioso e surpreendentemente discreto. O alce percorre áreas de florestas, pântanos e margens de rios em busca de alimento. Apesar do seu tamanho, ele pode permanecer quase invisível entre as árvores. No verão, alimenta-se de folhas, plantas aquáticas e vegetação abundante. No inverno, quando a comida se torna escassa, sua sobrevivência depende da capacidade de economizar energia e suportar temperaturas extremas. Mas o inverno não é apenas uma dificuldade para os animais do Alasca. Ele também transforma completamente o mundo ao redor deles. A neve cobre as florestas, os rios congelam, o vento atravessa as montanhas. E a noite pode dominar a paisagem durante longas horas. É nesse cenário que os lobos continuam sua jornada. O lobo cinzento é um dos grandes predadores do norte. Ele não depende apenas da força. Sua sobrevivência está ligada à inteligência, à resistência e à cooperação. Uma matilha pode percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Entre a neve e as árvores, seus rastros podem ser a única evidência de que estiveram ali.
E quando encontram uma presa, a perseguição pode durar quilômetros. Mas os lobos não controlam completamente esse território. Eles fazem parte de uma rede muito maior. Cada animal influencia o outro. Os predadores controlam populações de herbívoros. Os herbívoros transformam a vegetação. Os rios alimentam os salmões. E os salmões, quando retornam, levam nutrientes do oceano para o interior da floresta. É um ciclo antigo, um ciclo que continua acontecendo mesmo quando nenhum ser humano estava observando. E nas águas que cercam o Alasca existe outro mundo, um mundo que raramente vemos por completo. Orcas atravessam as águas frias em grupos familiares. Baleias jubartes chegam durante os meses mais produtivos, aproveitando a enorme quantidade de alimentos encontrados no oceano. E próximas às costas, lontras marinhas flutuam sobre as águas geladas, protegidas por uma camada de pelo extremamente densa. Tudo parece diferente aqui, mas existe uma característica que conecta todos esses animais. Eles dependem diretamente da saúde desse ambiente. Se os rios mudam, os salmões são afetados. Se os salmões desaparecem, os ursos e outros predadores também sentem as consequências. Se a vegetação muda, os grandes herbívoros precisam se adaptar. E quando uma espécie é alterada, muitas outras podem ser afetadas. Por isso, observar o Alasca é observar algo maior do que simplesmente uma coleção de animais selvagens. É observar um sistema inteiro funcionando, um sistema antigo, complexo e extremamente delicado. Ao final do verão, as paisagens começam novamente a mudar. As folhas perdem suas cores, as temperaturas caem, os animais começam a se preparar para outra estação. Alguns partem, outros permanecem, e alguns simplesmente desaparecem na floresta esperando que o inverno passe. Então a neve volta a cobrir as montanhas. O silêncio retorna aos vales e o Alasca parece adormecer. Mas a vida continua. Debaixo da neve, dentro das florestas sob o gelo e nas águas profundas do oceano, milhares de criaturas continuam sua luta silenciosa. Nenhuma delas sabe o que é um documentário. Nenhuma delas sabe que alguém está observando. Elas apenas seguem aquilo que seus ancestrais fizeram durante incontáveis gerações: migrar, caçar, alimentar-se, reproduzir, sobreviver. E talvez seja justamente isso que torna o Alasca tão fascinante. Em um mundo cada vez mais dominado pelo homem, ainda existem lugares onde a natureza consegue determinar o ritmo das coisas, onde um rio pode decidir o destino de uma floresta, onde o retorno de um peixe pode alimentar um urso, onde uma matilha de lobos pode atravessar quilômetros de neve sem encontrar uma única estrada, e onde durante horas podemos olhar para uma paisagem aparentemente vazia e perceber que ele está, na verdade, cheia de vida. O Alasca não é apenas uma terra de gelo, é uma terra de ciclos, de resistência, de silêncio e de vida selvagem. Uma terra onde, apesar do frio, da escuridão e das enormes distâncias, a vida encontrou maneiras de continuar. E enquanto os rios continuarem correndo, as baleias continuarem atravessando suas águas e os animais continuarem seguindo seus antigos caminhos, o Alasca continuará sendo aquilo que sempre foi, um dos últimos grandes lugares selvagens da Terra. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, se inscreva no canal,
curte, compartilha para ter acesso a mais conteúdos como esse. Obrigado. Fui.